Bom, gente, para começar o nosso papo, eu só estou aguardando ele voltar aqui à tela, porque ainda há pouco ele estava aqui com a gente, deu uma saidinha rápida, mas daqui a pouquinho ele está aqui com a gente para conversar conosco. O professor Nildo Ourix, que vai falar conosco, vai trazer aí as opiniões dele a respeito, especialmente do fracasso lá no 1º de maio, né? Opa, parece que ele está voltando aqui para a tela. Eu vou já cumprimentar, então, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto Latino-Americano, IELA, Instituto de Estudos Latino-Americano da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimadíssimo Anderson, ouvintes do Faixa, prazer novamente estar aqui para fazer uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira e a necessidade urgente da revolução. Alegria nossa, Nildo, contar sempre aqui com a tua presença, prestigiando aqui o nosso programa. Agradeço muito a tua participação com a gente para fazer a tua análise mensal, né, Nildo? Porque, afora essa tragédia lamentável que eu comentei aqui ainda há pouco na abertura do nosso programa, que está acontecendo aí pertinho de você, no Rio Grande do Sul, por conta das chuvas extremas, temos outros assuntos aí importantes de política para tratar na edição de hoje, Nildo, na nossa entrevista mensal. E, como de costume, eu queria começar com uma análise tua para a conjuntura nacional, Nildo. O governo Lula segue tentando aí pacificar a relação com o Congresso Nacional, depois de rusgas seguidas aí com os presidentes da Câmara e do Senado, algo que se tornou uma tônica nessa gestão, para falar a verdade, desde o início, né, desde o 3º mandato. O Lula teve encontros aí com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco em semanas consecutivas, a fim de tentar parar as arestas, e elas sempre voltam a ser expostas. Nildo, mais do que uma gestão de coalizão, esse me parece um governo de conflito, não? Como é que você avalia essas disputas, acima de tudo, pelo orçamento da União, Nildo? Bem, eu faria um reparo à tua primeira observação. Não há pacificação, tampouco há conflito. E o petista fica louco. O lulista, devoto, acha que eu estou no outro planeta. Há um acordo básico das instituições republicanas que estão apodrecidas diante do olhar de milhões de trabalhadores atônitos, um proletariado sem cabeça, que não está representado nos partidos, nem nas centrais sindicais, errante pelo país, buscando uma alternativa para esse vale de lágrimas que abriga a maior parte da classe trabalhadora. Não vamos esquecer nunca, meus caros ouvintes do Faixa, 90% da população economicamente ativa, quer dizer, dos trabalhadores, ganham até 2 salários mínimos e meio. Até. Nunca vamos esquecer isso. Então, ali, aquele velho bordão, né? Quem não chora, não mama, os dois lados. Mas eles estão basicamente de acordo na mesma agenda. No 1º de maio, o que o mesmíssimo Lula declarou que o petista devoto não escuta a voz de seu profeta? Declarou, de maneira absolutamente cristalina, que tudo que o governo mandou para o Congresso foi aprovado. O que ele está dizendo, Anderson? Que não há conflito na chamada agenda, que é a agenda burguesa. Esse governo é um governo da classe dominante. Não é só como o Zé Disseu disse, depois disse que não disse o que realmente disse, que esse governo é de centro-direita, com uma participação, eu diria, simbólica dos identitários. Silvio Almeida, Aniele, Sônia Guajajara, que nenhum representa nem os negros, nem as mulheres, nem os povos indígenas. Então, não é só isso, ele diz toda a agenda que o governo mandou, nós aprovamos e aprovaram, Anderson, com uma larga maioria. Quer dizer, tudo aquilo que a economia política do rentismo, cujo útero é o Plano Real, que se estabeleceu em 8 anos de FHC, 8 anos de Lula, 6 anos e meio de Dilma, no governo do liberal e corrupto Michel Temer e no governo do protofascista Bolsonaro, essa economia política que transitou de um capitalismo dependente de base industrial, cujo auge foi o segundo PND do Geisel, para esse capitalismo dependente rentístico, toda a agenda necessária, derivada da economia política do rentismo,
está sendo aprovada. O governo não encontra dificuldade no Congresso. Isso é uma diversão para jornalista, isso é uma diversão para os jornais, isso é uma diversão. Olha, tem um conflito, veja o que o Pacheco disse, que o Lira disse, e que está tudo pacificado. Eles estão pacificados numa grande agenda que, em última instância, amplia a superexploração da força de trabalho, permite o assalto ao Estado, cujo exemplo mais claro é a desoneração. O Haddad, sabe o que ele disse essa semana, meus caros ouvintes? Ele disse, olha, ou aplica, ou aceitam a desoneração, ou nós teremos que vir com uma nova reforma da Previdência. Ele diz, claro, ele vai dando a partitura, percebe? Eu nem vou falar que o Lula, efetivamente, foi o sujeito que realizou aquele brado do Fernando Henrique Cardoso de enterrar a Ana Vargas, quando ele, no episódio de regulamentação da profissão dos trabalhadores de aplicativo, permitiu, com proposta de acordo com o governo, revogar a CLT. Os grandes especialistas, Souto Maior, meu amigo Alessandro, todos eles deixaram muito claro, Alessandro da Silva, que é juiz do trabalho aqui em Santa Catarina, eu recorro a vários juízes e gente especializada para observar, além da minha observação, porque sempre escapa de nós, que não estamos ali amassando barro do direito do trabalho o dia inteiro, observar o que está acontecendo. Então, há um grande acordo, a República Burguesa caminha em favor dos interesses da classe dominante, pune cotidianamente os trabalhadores e não dá, Anderson, nenhuma perspectiva de horizonte. Por fim, não é menos importante, ao contrário, é grave o fato de que a iniciativa política na República Burguesa está na mão da classe dominante, em primeiro lugar, e do seu batalhão da direita liberal. A despeito de Bolsonaro, está nas barras do tribunal, está quase numa cadeia que é o sonho dourado da esquerda liberal, como se fosse possível impedir essa dinâmica prendendo um de seus mais ilustres representantes, que é o Bolsonaro, que segue sendo a maior liderança da direita brasileira. A verdade é que a iniciativa política está na mão da direita e a hegemonia política também é. É isso que produziu, em última instância, para uma esquerda que abandonou qualquer compromisso com a soberania nacional, com os trabalhadores, em última instância, vamos dizer, claro, com a Revolução Brasileira, está querendo perpetuar esse reino de 1000 anos, que é desse capitalismo subdesenvolvido, dependente, que condena todos nós a não ter futuro e a lamber feridas permanentemente. É isso. Acima de tudo, o problema está nesse capitalismo selvagem aí que você coloca no nosso país e em boa parte do mundo. Nildo, eu tenho um comentário aqui, eu preciso trazer, porque eu achei bastante pertinente aqui. O Wagner Guimarães ele questiona o seguinte. Nildo, comente, por favor, a última do Fernando Haddad. Compartilhar um texto de um economista da FGV defendendo desvincular as aposentadorias e pensões do aumento do salário mínimo. Um canalha, de segundo aqui o Wagner Guimarães. Você falasse um pouco a respeito disso, por favor. Bem, o Wagner Guimarães, eu teria um adjetivo um pouco mais apropriado, mas são apenas 8h13 da manhã e eu estou aqui nessa tribuna maravilhosa que eu tanto aprecio, que é o Faixa Livre. Mas, veja, olha o que é o petismo em movimento. Por um lado, a ladainha de crista baixa, de valorização do salário mínimo. De outra, a desvinculação das aposentadorias. Quando os aposentados se transformaram num peso para as finanças públicas e para a República Burguesa? Quando ela declarou uma guerra de classe contra os trabalhadores. O que ela quer aqui? Desvincular os aposentados dos trabalhadores da ativa e responsabilizar as dificuldades aparentes das finanças públicas, não do pagamento estratosférico dos juros, que destina todo ano 500, 600 bilhões de reais para os rentistas que estão no capital comercial, no capital agrário, no capital industrial reduzido e, naturalmente, no capital bancário, encontrando um responsável. Quem? Os aposentados. Ora, vamos lá, o judiciário, esse judiciário que está aí, consome já 1,5% do PIB.
em salários, em benesses inaceitáveis. Juízes que ganham 40, 50, 60 mil reais por mês, entre outras benesses. Francamente, há alguma... Olha, eu quero perguntar aqui para o lulista, para o petista, aquele que ainda tem a fé religiosa, tem alguma iniciativa de reforma política para ajeitar os poderes da República? Veja, Nildo, você está com uma tese estapafúrdia, que é da Revolução Social. Essa é, em princípio, inviável. Então, vamos discutir uma reforma. Eu topo essa conversa. Vamos analisar a reforma. Tem alguma reforma em curso do governo Lula que interessa aos trabalhadores e que muda a correlação de forças? Nenhuma, a começar por essa. Vamos fazer um rearranjo entre judiciário, legislativo e executivo? Tem uma reforma política em curso, alguma coisa que pudesse abrir uma esperança bem pequenininha, assim, daquelas que até o Frei Beto acredita? Qualquer coisinha que dê um espacinho para a gente dizer, bom, dá para apostar nesse governo. Percebe? Não há nenhuma iniciativa, por isso que eu digo que a iniciativa está toda na mão da classe dominante e potencialmente na mão da direita liberal, da ultradireita liberal bolsonarista. Então, não me espanta que ele sugira isso. O Haddad é um liberal de quatro costados, ignorante em economia. Quero dizer, claro, que ele não diga as sandices de Paulo Guedes não o torna um sábio em economia, não o torna um quadro político. Em geral, o ministro da Economia, desde Pedro Malan para cá, o que eles fazem, meus queridos, isso aqui é o barro que eu amasso todo dia, é pegar os papers que estão no Banco Mundial, com aquela conversa de microdados, que tanto encanta Marcos Lisboa, pegar o debate sobre macroeconomia, que está na pauta e na agenda do Fundo Monetário Internacional, e dos acadêmicos dos Estados Unidos, pegar aquilo, se apropriar, que qualquer um pode fazer, e traduzir numa linguagemzinha de números, bem distante do povo. Então, quando Galípolo, Haddad, toda essa gente, pessoalzinho da Unicamp, da USP, e da UFRJ também, ficam com essa conversinha de tentar equacionar a questão fiscal e dar um fôlego na questão monetária com a taxa de juros. Parece que um novo equilíbrio estaria ali na segunda, na próxima quinzena, no próximo mês. Isso é uma farsa. Então, é um sujeito despreparado que, não obstante, goza do prestígio completo dos monopólios de comunicação. O mesmo monopólio que turbina causas que coloca a esquerda liberal em polvorosa, é a mesma que elogia Haddad. Como? Esse é um conto velho, viu, Anderson? A ideia de que Bolsonaro é um desastre, mas Paulo Guedes representa um núcleo racional do governo, existia também com o Michel Temer. Também existia. E como existe no Lula? O Lula dá uns escorregões, fala isso, aquilo, mas o Haddad tem um núcleo racional. O Haddad aparece como aquele cara que se esforça por dar racionalidade ao sistema. Qual racionalidade? Alá Max Weber, uma racionalidade com respeito a fins. A racionalidade da economia política do rentismo. Então, essa agenda aí, você veja que não é nem a direita, queria concluir com isso, Ana, não é a direita que está pautando uma nova reforma da Previdência. E nem descolar os aposentados da remuneração. É o governo Lula. Essa que é a questão relevante na observação do Wagner. Pois é, eu acrescento uma outra questão, né? Porque além de desvincular a aposentadoria aí do salário mínimo, parece que o Fernando Haddad está querendo também desvincular os mínimos de saúde e educação da Constituição, né, Nildo? Essa proposta aí, que se for levada à frente de fato, vai se colocar como uma verdadeira tragédia para o nosso país. Não, Anderson, você lembra bem, não é que ele está, você lembra bem, não que ele está querendo, ele vai fazer. Por quê? Quando saiu o teto de gastos do PT, cinicamente chamado de arcabouço fiscal, mas é o teto de gastos, é o velho teto de gasto ultraliberal, percebe? A Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, a despeito de minhas grandes diferenças com eles, que a Auditoria Cidadã não quer criticar o Lula, é como se não tivesse governo. Isso é um erro básico da auditoria. Mas eu estou lá.
apoio, discuto, etc. O que eles mostraram? Lá no começo, a Auditoria Cidadã da Dívida mostrou claramente que o teto de gastos do Lula, ele conspirava abertamente contra o mínimo constitucional em saúde e educação, que é para a União, para estados e municípios. Vai ser um desastre. Quem fez isso? O malvadão do Bolsonaro? Não! O Lulinha Paz e Amor. Essa que é a questão. Agora, com o Congresso, o fascismo, as condições internacionais, parem com essa baboseira. Nós temos aqui agora que tomar as nossas ações, como todos os países no mundo estão tomando, todos, a direita, centristas, a esquerda, governos estão tomando. Então, lá, a Auditoria Cidadã da Dívida disse claramente, foi o primeiro clarinete, dizendo, olha, com esse teto de gastos, vai ter que acabar. E aí o governo fez uma consulta ao Supremo, que já é para se proteger de não pagar o mínimo constitucional. Porque o petista, ele é um gato escaldado, então ele pensa que tudo vai redundar numa destituição. Aquilo que eles, sem nenhuma precisão conceitual, numa indigência intelectual, chamam de golpe de 2016, que é a ordem burguesa funcionando, cujo presidente da sessão que destituiu a Dilma é o ex-ministro Lewandowski, que agora, não se surpreendam, é o ministro de Justiça do presidente Lula. Então, mais claro do que essa trama, se você se sente, por alguma razão, impotente, não atribua essa impotência aos trabalhadores, porque, a propósito, Anderson, eu fui ver, que eu consulto sempre, em 2020, os trabalhadores seguem lutando. Em 2020, os trabalhadores fizeram 649 greves. Em 2021, eles dobraram a aposta, 721. Em 2022, com Bolsonaro, subiu o patamar para 1.067. Isso aqui é greves lá FHC e no auge de 2015 e 2016, depois do ajuste que a Dilma fez contra os trabalhadores. E agora, em 2023, foi 1.132 greves. Quer dizer, os trabalhadores estão em luta. O que não tem? Não tem centrais sindicais, não tem partidos políticos e não tem presidência da República. Eis o ponto. Então, não me venham que os trabalhadores não estão com disposição de luta. Os trabalhadores estão em luta. Estão em luta contra o governo, contra os governos estaduais, com a indiferença dos partidos políticos e com a cumplicidade das centrais sindicais. Esse, inclusive, é o nosso próximo tema. Antes disso, a Marilda da Silva Ribeiro diz aqui: Anderson, por onde anda a senadora Simone Tebet? Ela está muito sumida do governo. Pois é, a Simone Tebet, ministra do Planejamento e do Orçamento, foi lá colocada no governo com um cara com pompa e circunstância, né? Como uma ministra forte do governo Lula. Parece que, de fato, ela está um pouco sumida aí nessa gestão. O Fernando Haddad tomou aí as rédeas da economia nesse governo e a Simone Tebet está meio aí em segundo plano. Enfim, uma boa observação da Marilda. Ô, Nildo, eu já queria passar para o assunto principal nosso aqui do papo de hoje, o que é justamente o 1º de maio. A gente teve aí na última quarta-feira mais uma passagem do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora e eventos chamados aí pelas centrais sindicais, talvez o principal deles lá na Arena Corinthians, né, o estádio do Corinthians em Itaquera, onde o presidente Lula, o governo federal, teve participação, né? O Lula esteve lá num evento absolutamente esvaziado, Nildo. Menos de 2.000 pessoas estiveram lá no estádio do Corinthians para participar desse evento chamado pelas centrais sindicais, pela CUT e por outras centrais sindicais. E eu queria a tua opinião a respeito disso, do fracasso do 1º de maio. Foi muito citada essa questão, o próprio Lula comentou isso lá no palco do evento. Por que o 1º de maio fracassou, Nildo? Bem, não, o Lula não comentou isso. O Lula fez algo muito pior. Bom, eu não tinha nenhuma surpresa, nenhuma, zero expectativa sobre o evento lá em frente ao estádio do Corinthians. Segundo a observação lá de um uspiano, é tal como você disse, menos de 2.000 pessoas. Ele falou em 1.800 pessoas. O Lula, e eu não poupo essa análise, ele teve um comportamento cínico. Ele chamou um ministro, um tal de Márcio,
Márcio não sei o quê, inexpressivo como todo o seu ministério, pegou pela mão e disse, olha, eu disse ontem para o Márcio, esse ato está mal convocado, nós vamos ter que ajustar isso, vamos ter... Quer dizer, ele transferiu a responsabilidade da convocatória do 1º de maio em cadeia nacional de rádio e televisão, do Dia do Trabalho, para um ministro, que é o sub do sub do sub. No Dia do Trabalho, quem falou foi o ministro, que é um capacho do Lula e um despreparado político e intelectualmente, que é o Luiz Marinho. Eu assisti o sujeito na televisão. E, em lugar de convocar o povo para o 1º de maio, lembra que nós temos um antecedente na República, né? Eu digo sempre que não é santo de minha devoção, mas eu não posso ignorar a história, que é um senhor chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas reunia aí, no Rio de Janeiro, no estádio do Vasco da Gama, e convocava os trabalhadores. O presidente da República, quem vai convocar os trabalhadores? Os identitários? Os que vão no show da Madonna abobados? Não. Quem vai convocar os trabalhadores? A Rede Globo, a CNN e a Globo News? Também não. Quem pode convocar os trabalhadores? As centrais sindicais que estão afastadas da vida cotidiana e do chão da fábrica? Tampouco. Quem poderia convocar os trabalhadores seria o presidente da República. Mas ele não faz, não porque ele tem uma liturgia do cargo, não. É porque ele sabe que seu governo faz uma obra que não encontra apoio na maioria da população e nos trabalhadores. Mas eles só entendem a linguagem das urnas. Eu estimo, Anderson, é só uma expectativa, que a derrota da esquerda liberal nas eleições municipais, sobretudo nas capitais, será enorme. Mas é só uma expectativa hoje, 6 de maio, está tão longe, né? Pelo quadro atual, essa esquerda liberal vai receber uma surra. Aí, o funcionário de partido, o assessor parlamentar, o acadêmico lulista que não sai da sua bolinha de WhatsApp, ele começa a desconfiar que a coisa está mal. Por quê? Está mal porque a concepção dele é uma concepção parlamentar de política, então ele só entende a dinâmica do voto, superficialmente. Ele não trabalha com a luta de classe. De tal maneira que esse governo está antagonizado com os trabalhadores, porque ele não tem, vamos chamar a linguagem da esquerda liberal, uma agenda positiva capaz de mobilizar o povo e os trabalhadores. Por quê? Porque ele tem um compromisso inabalável com a economia política do rentismo, porque ele é devoto do Vaticano e da filantropia do Papa Bergoglio, porque ele tem um acordo com o Partido Democrata, a agenda é a do Partido Democrata, porque ele não ousa a colocar num país em que 90% ganha até 2 salários mínimos, o tema dos trabalhadores. Então, sem capacidade de convocatória, é óbvio que aquele ato foi não só um retrato da impotência petista, da impotência lulista, como do cinismo do presidente, que culpa a comunicação. Há outros analistas que ficam responsabilizando a falta de articulação no governo, de distintas áreas. Há outros que, inclusive, culpam o Paulo Pimenta, que convenhamos, quem trabalha minimamente com comunicação, você que é um blogueirinho e que sabe algo, 2 moléculas da dinâmica da comunicação, sabe que o Pimenta só é candidato a governador lá no Rio Grande do Sul. Mais nada, esse é o teto que ele quer. Ele não tem o menor compromisso. E ele não pode ter uma política de comunicação distinta, porque ela bate nos interesses defendidos pelo presidente Lula e pelo Haddad, o núcleo racional. Então não há mágica, vocês podiam chamar aqui, o petismo podiam chamar o Eduardo Bernays, aquele, o sobrinho do Freud que manufaturou a opinião pública contra o governo de Jacob Arbenz. Pode chamar aqui Walter Lippmann, da direita. Pode chamar Noam Chomsky, pela esquerda, os grandes da comunicação, que não vai encontrar uma saída, porque não é um problema de comunicação, não é um problema de voltar às bases, não é um problema, é um problema da dinâmica das classes sociais e da economia política que está em curso com o apoio total do PT. O PT disputa com a direita liberal a condução da economia política do rentismo. Qual é a diferença? Mínima. Por quê?
Também o liberal e corrupto Michel Temer e o proto-fascista Bolsonaro mantiveram o programa Bolsa Família, que é uma espécie de lei dos pobres, aquela que foi vigente na Inglaterra de 1602 até 1834. Quando o capitalismo se estabeleceu, acabou a lei dos pobres. Davi Ricardo lutava contra isso. Então, aqui no Brasil tem esse programa, o Bolsa Família. É claro que se tirar esse programa, mata milhões de fome. Mas esse programa foi mantido pelo ultraliberal e fascista, proto-fascista Bolsonaro e pelo liberal e corrupto Michel Temer. Então, é um programa já aceito pelas casas dominantes. Sabe por quê? Porque vai uma ínfima de dinheiro, menos de 0,5% do PIB, uma migalha, uma migalha. Enquanto isso, a República e a República Burguesa comanda o rentismo, assaltando o Estado com subsídios, com protecionismo, com todas as medidas necessárias, com crédito para o Banco do Brasil, para o latifúndio, expandindo a força do latifúndio, turbinando o setor comercial monopolizado, liquidando com a indústria nacional, que essa burguesia, essa lumpenburguesia que nós temos, tem que morrer mesmo, porque os keynesianos são incapazes de dar uma alternativa, sob o comando da fração bancária e financeira. Então, expressou lá, o 1º de maio, é um retrato fiel da incapacidade desse governo, de suas organizações sociais, em convocar o povo. Tem algo errado aí, mas não tem mistério nenhum. Errado é a orientação do governo. Errado é essa ideia de que tem que fazer uma frente para barrar um suposto neofascismo, que ninguém sabe direito o que é. Percebe? A linha, o 1º de maio demonstrou a solidão do governo, a solidão do Lula. Percebe? É isso que mostrou, de maneira contundente. Mas eu não vejo, nem no PSOL, nem no PCdoB, nem no PDT, nem nos setores chamados de esquerda do PT, alguma reflexão séria de apontar o responsável maior por isso, que é Lula. Não vejo, ao contrário. Todo o esforço, nos 3 ou 4 dias depois, foram críticas laterais, críticas assim, benevolentes, críticas que matam, críticas que flertam com o cinismo e que, na prática, são a expressão acabada do cinismo. Nildo, você comentou aí na tua última resposta que o 1º de maio representou uma incapacidade, ou a incapacidade do Lula, desse governo, de mobilizar a classe trabalhadora. Mas no caso do 1º de maio, quem tinha que mobilizar os trabalhadores não teriam de ser propriamente as centrais sindicais? Por que o governo acabou assumindo, digamos assim, entre aspas, essa mobilização aqui no país, quando, de fato, a própria CUT e as demais sindicais participavam lá desse ato, deveriam trazer o povo lá, os trabalhadores, para o ato no estado do Corinthians? É oportuno, muito oportuno que você está mencionando aqui. Me obriga a uma reflexão na seguinte direção. Em primeiro lugar, o fato de que era um ato unificado, todas as centrais sindicais, todas adeptas do governo, todas que têm como orientação a defesa do governo. A CSP com Lutas, desculpa até te interromper, a CSP com Lutas até realizou um outro ato para além daquele. A gente conversou aqui com eles e eles não tiveram nada a ver com aquele ato. Bem, vamos poupar aqui, você tem toda a razão, me desculpe aos camaradas da CSP com Lutas, esse meu escorregão aqui, que é indevido, obviamente. Por quê? As centrais sindicais, uma corresponde à CUT ou PT, a outra lá o PDT, cada partido tem uma central. Os partidos, as centrais, estão submetidos a uma razão de partido, e o partido está submetido a uma razão de Estado. A independência dos trabalhadores, que, aliás, fundou a CUT em algumas ilusões, em algumas coisas necessárias, ela naturalmente não tem capacidade, ela está antagonizada com o trabalhador no chão da fábrica. Eu vou dizer, tem milhões de trabalhadores no chão da fábrica, viu? Tem uma sociologia do trabalho que fica lambendo as feridas e falando que teve uma revolução científico-técnica e o mundo pós-fordista que desorganizou. Eles, na verdade, estão com saudades de 78 e saudades do velho Lula. E ficam lambendo as feridas aqui para justificar o governo e não entender que a classe trabalhadora se ampliou, que as greves, tal como no boletim do Diese, que são apenas as greves registradas, estão crescendo e não tem quem vocalize
esse ódio de classe saudável que os trabalhadores têm contra uma ordem burguesa que condena ele, seus filhos e seus netos nesse vale de lágrimas interminável. Então, em primeiro lugar, é isso. Segundo lugar, não só as centrais estavam antagonizadas, é possível que Lula, seus assessores, pensaram que Lula, as centrais sindicais não têm capacidade de convocatória, os partidos tampouco, os chamados movimentos sociais, pífios, mas ele poderia, com a sua mágica aparição, sensibilizar os trabalhadores. O que ele fez? Ele deu um esculacho público no tal de Márcio, que eu não sei quem é, não tem a menor importância na República. Márcio Macedo, né? Sei lá quem é esse sujeito, eu realmente não sei quem é esse sujeito, inútil, basicamente. É o secretário-geral da presidência. É inútil. As pessoas têm assim, Nildo, olha o ministro, cuidado com as palavras. Escuta, olha o que está acontecendo. Olhe quem é Márcio Macedo. Eu nunca ouvi falar nesse sujeito antes dele ocupar esse cargo. Não sei nem de que estado ele é. Então, de que estado ele é, Anderson? Eu vou dar uma olhada aqui, já trago a informação. Não tem a menor importância. Só uma curiosidade aqui para nós, estamos só entre nós dois conversando aqui com o nosso maravilhoso público do Faixa Livre. Não tem a menor. Então, ele saiu ali como, chamemos assim, um bode expiatório. Lula deu um esculacho, mas o Lula se defrontou que ele próprio não tem capacidade de convocatória. E os chamados, aqueles acadêmicos, que frequentam aqui o Faixa Livre, meus coleguinhas de universidade, o que eles dizem? Eles dizem que os movimentos sociais eram uma alternativa, que faltam os movimentos sociais. Essa tese de que o Lula está lá e que nós temos que empurrar desde baixo, essa tese fracassou rotundamente. Os movimentos sociais. O Brasil tem um regime presidencialista. É a cultura no sentido pleno da palavra, eles usam isso como cultura política, é um erro, mas vamos lá, que na América Latina nós temos a figura do caudilho. Essa sociologia uspiana, moderninha, aí no Rio também, na FRJ, meus coleguinhas de ciência política não gostam do caudilho. Mas o caudilho é um líder político, é um líder militar. Ele tem a ver com as guerras de independência, começa com Simão Bolívar. O povo não confia em deputado e senador. O povo agora tampouco confia no burocrata de sindicato. Tem uma nova geração surgindo nos sindicatos, mas ela vai demorar para aprender, ela tem que ser fogueada assim, no combate. E talvez em inúmeras derrotas antes da vitória. E ninguém está preparado no Brasil, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos partidos, para aprender com a derrota. É incrível, Anderson. A derrota aqui, uma atrás da outra, parece não ensinar nada aos que estão no comando das organizações sociais, dos movimentos sociais. Entendeu? Eu vi ontem, me mandaram uma coisa do João Pedro Stedler, o líder do MST, que, a propósito da crítica que o Lula fez ao Maduro pelo seu sistema judicial, excluir a Corina da eleição, passando pano para o Lula está mal assessorado, o Lula foi mal informado, o que o Lula realmente queria dizer. Isso acabou, gente. Os movimentos sociais perderam a capacidade de expressar as reivindicações do povo. Quando bem nos vai, conseguem minimamente expressar reivindicações localizadas e atomizadas. As centrais sindicais não universalizam o conflito de classe e os partidos políticos estão submetidos a uma razão de Estado. Ora, esse é o quadro perfeito. Aí o rapaz, aquele metido a responsável, mas, Nildo, então qual é a alternativa? Nós precisamos criar uma oposição de esquerda ao Lula. Por isso que nós, da Revolução Brasileira, estamos já, desde a eleição, que votamos nulo e militei pelo voto nulo, quero deixar claro sempre isso, não alimentei nenhuma ilusão. E no dia 1º estava contra, dizendo, olha, estou contra esse governo, que esse governo vai fazer um governo a favor da classe dominante. Tudo se comprova. Temos que esperar o tempo, né? Temos que esperar o tempo, mas não podemos renunciar à crítica honesta e clara, percebe? Clara e honesta, dizendo de alto e bom som, de maneira clara qual é a nossa posição. Hoje, líderes de movimentos sociais, líderes, entre aspas, de sindicalistas, de partidos políticos, fazem um malabarismo linguístico, retórico, para ocultar, não ficar de mal com o povo e não ficar de bem com o presidente, mas está antagonizado, está claramente antagonizado.
Só trazendo informação aqui, Nildo, esse Márcio Macedo, que é secretário-geral da presidência, ele é um quadro do PT lá do Sergipe. Foi eleito deputado federal, era tesoureiro do PT, entrou no lugar lá do João Vacari, enfim, ele é um quadro do Sergipe. Agora, olha aqui, um quadro do Sergipe, não, Anderson, não use esse adjetivo para um simples deputado de quinta categoria. Em Sergipe nasceram Manuel Bonfim, Tobias Barreto e, sobretudo, o maior crítico do Brasil, que é Silvio Romero. A despeito dos seus erros, a despeito de sua crítica a Manuel Bonfim. Uma terra que deu Manuel Bonfim, o conservador Tobias Barreto e, sobretudo, Silvio Romero, não pode estar com esse Macedo aí, né? Não é o melhor retrato de Sergipe. Não tenha dúvida. Agora, Nildo, me chamou muita atenção uma questão dentro desse evento lá, do Dia do Trabalhador, lá no estado do Corinthians, é o fato dos marqueteiros, de quem cuida da imagem do presidente Lula, ter deixado ele passar por aquela situação, né, Nildo? Não, por acaso, ele chamou a atenção aí desse Márcio Macedo, né? O Lula disse que não houve esforço do governo para mobilizar os trabalhadores. Por que deixaram o Lula subir ao palco, mesmo com essa situação pífia que se mostrava lá, com menos de 2.000 pessoas no evento, Nildo? Anderson, quando eu digo que o Lula é um cínico, as pessoas quase assim ficam me considerando quase um... Como é que eu tenho coragem de falar assim do presidente? Ora, em primeiro lugar, esses que culpam a assessoria, e na tua pergunta está embutido assim também um certo quesinho disso, como é que deixaram o Lula? O Lula não convocou o Brasil no 1º de maio. Se você vai pegar na nossa história, no 1º de maio até a Dilma já falou. E o Lula já falou em outros 1º de maio. Ele tinha que ser, ele é o principal homem, é o principal cargo da República. Só que quando Getúlio Vargas, por exemplo, convocava o povo, ele tinha uma boa nova para o povo. Era uma conquista, era uma luta, um pacto de classe em que os trabalhadores colocavam seu hálito na cena política e amedrontavam a burguesia. Aqui não, como eu digo já há muito tempo, né? Não tem pacto de classe. Pacto de classe supõe a burguesia armada até os dentes e os trabalhadores também. É aquele período, por exemplo, que se chamou, a sociologia vulgar da USP e da Unicamp chama de, e da UFRJ, e aqui de Santa Catarina também, não vai pensar que eu estou poupando o departamento de sociologia daqui, chama de populismo. Ora, os trabalhadores estavam na ativa. PTB, POLOP, PCB, PSB, estavam todo mundo na ativa. Agora não tem esse ativismo. Então o Lula responsabilizou a comunicação, o Márcio Macedo, as organizações, mas ele tinha esperança última. O Lula é esperto, não vai pensar que ele é, por ser um político vulgar, quer dizer que não está à altura das transformações que o Brasil precisa, ele não é um homem dessa sabedoria desse sistema político, ele sabe como ninguém. Ninguém chega 3 vezes à presidência da República, cada vez mais degradado, é verdade, sem saber se mover em tudo isso. E ele sabe se mover. Ele é um vulgar, não no sentido que ele não sabe operar uma república burguesa apodrecida no seu cimento. É vulgar diante das tarefas históricas que estão colocadas aí, pedindo que um presidente da República encabece o protesto popular, enterra a república burguesa e abre as portas da Revolução Brasileira. É isso que precisa. Então o Lula vai porque ele ainda acredita que ele teria uma certa capacidade. Foi anunciado, ele não chegou lá de surpresa, como dizem lá em Joaçaba, de supetão. Não, ele chegou lá programado, Anderson, e rotundo fracasso, ele não foi, portanto, submetido a nada. Ele é o regente da orquestra. Nildo, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu não sei se você acompanhou ontem, o Lula esteve lá no Rio Grande do Sul, essa tragédia aí que a gente tem no estado das chuvas, enfim, enchentes, mais de 70 pessoas mortas, mais de uma centena de desaparecidos, enfim, um desastre sem tamanho lá no Rio Grande do Sul. O Lula esteve lá com uma comitiva enorme participando, trazendo aí novidades a respeito do caso, levando a solidariedade dele, as ações do governo federal, mas me chamou muito a atenção, não sei se você viu a declaração que ele deu lá para a imprensa no Rio Grande do Sul. Ele, no discurso dele, ele
levou uns 10 minutos apresentando a equipe dele. Não, está aqui comigo o deputado tal, o ministro tal, não sei quem, o deputado não sei o quê. Uns 10 minutos apresentando quem estava com ele lá na comitiva. Em 3 minutos, ele fez uma declaração, 2, 3 minutos, uma declaração rápida a respeito do cenário das iniciativas do governo federal para tentar mudar o cenário ou reduzir o drama dos moradores do Rio Grande do Sul. Me parece, eu não sei se você tem uma análise semelhante a essa, que o Lula estava lá mais para fazer política do que qualquer outra coisa, né? Apresentou todo mundo que estava com ele, citou o nome de todos os personagens que estavam participando lá dessa comitiva e trouxe muito poucas informações a respeito das ações do governo federal em relação a esse caso. Você chegou a ver essa declaração do Lula? Sim, assisti tudo, sentadinho no meu sofá, observando. O bordão do governo, qual é a peça publicitária do governo que não tem nenhuma eficácia, mas a gente não pode desconsiderar? União e reconstrução. Olha, a tragédia que afetou os gaúchos do Rio Grande do Sul é gigantesca. E ontem eu vi um vídeo de um professor, que me foge o nome aqui, mas vocês podem buscar, de 3 anos atrás, dizendo, olha, vai ser cada vez mais grave. O que mostrou ontem o governador Leite? Mostrou que todas, a despeito, inclusive uma que deu há pouco tempo, que o Estado está completamente despreparado para isso. Que significa o quê? Que a infraestrutura de nossas cidades não são capazes de absorver nem essa enchente, nem a seca, nem nada. Não é possível. E que as ações do governo são, no máximo, como gosta uma sociologia da França, Foucauldiana, etc., simbólicas. Incapaz de tocar no nervo do problema. Foi lá, estava Haddad, mas não esqueça, estava o Lira, estava o Pacheco, estavam todos, União, estavam lá os poderes da República todos, que vão deixar a maior parte dos gaúchos chupando o dedo depois que essa desgraça passar. Depois que eles recolherem os mortos, no bairro, em Itaqui, foi a mesma coisa. E agora se repete numa magnitude ainda maior, uma desgraça. Tu vai vendo aquelas cenas, o desespero. E as ações do governo não são capazes, não só de enfrentar, a despeito da intenção, acho que o presidente tinha que estar lá, mas não basta ser simbólico. Tem que ser ações efetivas. Estava o Haddad, estava o Pacheco, estava o Lira, estavam o governador e todos no mesmo diapasão. Estamos aqui todos unificados na dor. Ora, é uma metáfora terrível, né? Se unifica cinicamente na dor, depois de contar os mortos, deixa os prejuízos para os estados e municípios. A vida política, nessa economia política do rentismo, vai piorar para estados e municípios. Não tenho dúvida nenhuma. Por último, Anderson, veja, lá nos Estados Unidos, o Biden fez um programa para enfrentar o Trump, que estava baseado numa tremenda, um dos pilares era a reconstrução da infraestrutura. Aqui no Brasil, as obras de infraestrutura desse PACinho, que é esse PAC pequenininho, diminuto, ela só está vinculada com uma economia de exportação. Ela não está preocupada com o drama urbano no país, não só da concentração da terra, da propriedade e do poder, mas dos trens, da defesa civil, do maquinário, dos corpos de bombeiro, de todos, não tem. Está todo mundo submetido a um princípio da austeridade há muito tempo. Daí a incapacidade de atender a tragédia que se abateu contra os gaúchos, uma vez mais. Foi, mais uma vez, simbólico. Eu quero discutir esse tema aqui no Faixa Livre daqui a 6 meses. Vamos voltar a conversar, Anderson, para ver o que sobrou dessa ação de 10, 12 ministros, dos 3 poderes, do Leite, todos abraçados. E aqui, na pequena política, o Lula estava preocupado em turbinar o Paulo Pimenta como candidato a governador e fazer um agrado ao Leite, que, quem sabe, pode vir de uma frente antifascista. Essa é a equação terrível, né? À custa do quê? Da dor, do sofrimento e do abandono dos gaúchos. Estava lá a Marina Silva, o Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente do Supremo, enfim, uma comitiva enorme. Ele citou todos os nomes e, na hora de falar a respeito das iniciativas, ele foi econômico ali na fala. Enfim, Nildo, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente. Você falou daqui 6 meses, já no mês que vem a gente vai voltar a conversar aqui no nosso Faixa Livre, nossa conversa mensal aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação.
Uma boa semana de trabalho para você e o meu abraço, viu? Anderson, um grande abraço a você, a todos os ouvintes do Faixa Livre. Queria apenas dizer que os professores das universidades federais estamos em greve, a Federal de Santa Catarina também assumiu essa greve, vou participar intensamente das atividades que aqui na nossa universidade iniciam amanhã. Estamos atentos, um forte abraço a todos, bom trabalho e até breve. Estamos acompanhando muito de perto aqui a mobilização dos professores das universidades no país, enfim, temos mantido diálogo com o pessoal do Andes, com o pessoal da Fasubra também, os técnico-administrativos, enfim. Obrigado pela lembrança. E o pessoal do Sinasef também. Os técnicos estão numa greve muito forte, maravilhosa, está tendo uma renovação da categoria de suas lideranças. O Sinasef também, uma força muito grande. É lamentável que nós não tenhamos uma greve da educação, porque uma greve da educação implica ter um grau de consciência que nós não temos ainda. Mas são 3 greves que mostram como a educação está degradada até o fim e até o fundo. É isso. Já recebemos aqui, inclusive, os representantes do Andes, do Sinasef e da Fasubra recentemente. Obrigado, Nildo. Um abraço para você. Até a próxima. Grande abraço. Conversamos aqui com o Nildo Orix, ele que é professor do Instituto, professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre a política aqui no nosso país.